Bem-vindos a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia. Hoje estou aqui com um empreendedor, um amigo meu e um empreendedor diferente, que a vocação dele é muito de servir, então ele resolveu empreender na vida pública. Meu amigo Gilson Dantas, prefeito de Carnaúba dos Dantas e presidente do Consórcio de Saúde do Seridó, né, Gilson? Isso mesmo. Gilson, me conta mais um pouquinho sobre você e sobre sua história empreendedora, nessa vez do empreendedorismo social também. Quem é Gilson Dantas? É interessante que é a primeira vez que eu gravo, dou entrevista, eu faço algo que as pessoas se dirigem a mim me chamando de empreendedor, porque de fato também eu sou um pequeno empreendedor, pequeno mesmo, nesse cenário tão competitivo. Mas eu estou, prefeito de Carnaúba dos Dantas e também estou presidente de um consórcio intermunicipal de saúde do Seridó, o CIS Seridó. Tenho essa missão que foi confiada pelos prefeitos que são consorciadas lá no Seridó para gerir um orçamento que as prefeituras repassam para esse consórcio. Como também tenho essa responsabilidade que foi confiada pela população de Carnaúba dos Dantas em estar como gestor de Carnaúba dos Dantas, uma cidade que tem em torno de 8 mil habitantes. Então, já começo nossas palavras aqui com essas duas grandes missões, tanto a Prefeitura Municipal como o Consórcio de Saúde. E, paralelo a isso, eu sou empreendedor, mas a atividade está parada devido... Parada porque hoje você está servindo Isso. O seridóense, o povo de Carnaúba, né? Mas então me conta um pouco como foi que Gilson chegou, como foi a trajetória de Gilson no trabalho, na formação, no empreendedorismo, desde o início de quando começou a trabalhar até essa posição que você se encontra hoje. Gilson, um menino do sítio, né? Como foi aí? Como essa sua trajetória? Tanquinhos. Arthur, eu saí de Carnaúba em 98, do sítio Tanquinhos. Eu fui nascido e criado no sítio Tanquinhos e fui estudar em Bananeiras, na Paraíba, no colégio interno, no CAVN, né? Um colégio que tem curso técnico e tem também o ensino médio. E terminando lá, eu retornei para Carnaúba em 2001 e ainda passei 1 ano e 6 meses pela Prefeitura de Carnaúba dos Dantas. O prefeito da época me confiou um cargo lá de coordenação, mas eu vi que tudo aquilo era muito pequeno para mim e eu não poderia me acomodar a um salário que eu ganhava na Prefeitura. E resolvi vir para Natal fazer um curso técnico de edificações. Então, na época era Cefet, a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, e hoje FRN. Terminei o curso de edificações, fui trabalhar em uma empresa como estagiário, a Biro Croqui, e nessa empresa, como estagiário, eu 3 meses de estagiário, tive a responsabilidade de tirar as férias de uma gerente, e daí eu fiquei como gerente da empresa. E na gerência dessa empresa, me despertou para o curso de administração, que eu vou chegar onde eu quero chegar. E é de gestão, né? De gestão. Então, um ponto aqui que Gilson já trouxe da história dele, da trajetória dele, que muitos empreendedores que tiveram aqui comentaram também, é que você não pode se acomodar, né? É assim, o empreendedor nato, quem tem esse pensamento, ele jamais pode ficar na zona de conforto. Ele tem sempre que buscar o algo a mais. Então, no caso, você estava lá em Carnaúba, tinha um trabalho na prefeitura, que estava tudo bem na sua confiança, mas você quis sair da zona de conforto para vir para Natal, né? E é tanto que na época, quando eu tomei essa decisão, meu avô, a gente foi criado pelos meus pais, meus avós, tudo junto, meu avô disse, você tá ganhando seu dinheirinho, você vai embora, vai aventurar, vai estudar sem ganhar nada. Mas no meu entendimento, ali era pequeno, eu queria algo mais, queria buscar algo que realmente me desse uma satisfação profissional. Então, na Biro Croqui, como gerente da empresa, me despertou para o curso de administração. Aí fui fazer administração. Terminando a administração, fiz uma pós em administração pública, onde veio realmente despertou, né? O despertar pela gestão pública. Mas, paralelo, todo esse trajeto, eu já tinha um sonho. Acho que com 12 anos eu me vi, tinha um comício lá, político, lá na minha cidade do interior. A gente chama Cacunda, né? Na Cacunda do meu pai, num comício, eu me vi falando naquele palanque para a população de Carnaúba dos Dantas. E eu tinha esse sonho, e esse sonho ele foi cada vez mais alimentado pelo conhecimento. O sonho de servir, qual era esse sonho? O sonho de servir a população de Carnaúba dos Dantas, de ser prefeito de Carnaúba dos Dantas. E isso foi alimentado no estudo, no buscar do conhecimento, cada vez mais isso foi fortalecido. E eu percebi no curso de administração,
na minha pós-graduação, nas leituras que eu fazia, no buscar pela gestão pública, que eu poderia servir a população de Carnaúba dos Jantas através de um conhecimento que eu estava buscando. Perfeito, perfeito. Então você estava lá no Birô Croqui, na gestão, e aí quais foram os próximos passos? Então, quando eu saí da Birô Croqui, eu tive a oportunidade de trabalhar no Camarões Potiguar, que também foi uma grande empresa que fez parte da minha vida, hoje é uma empresa que eu admiro muito, e trabalhando lá com o Haroldo, com o seu Fernando, com Dona Clara, com os filhos, com os irmãos de Dona Clara, com Gabriel, eu aprendi muito também. Paralelo ao meu trabalho pelo Camarões, eu também fui entrando no segmento político na minha cidade, onde eu tomei uma decisão de ser candidato a vereador em 2012. De fato, fui para Carnaúba dos Jantas, fiz a campanha, fiz um diferencial, trabalhei com marketing, um marketing diferenciado, levei as propostas que as pessoas de Carnaúba dos Jantas mereciam ouvir, o que é que o vereador ele é capaz de fazer, o que é que ele pode fazer, até onde ele pode chegar, diferente de outros discursos que eram proferidos em Carnaúba dos Jantas. Então, nós fizemos toda essa quebra de um paradigma político de uma cidade pequena do interior, mostrando um diferencial e a realidade de um cargo político. No meu caso, eu estava sendo candidato a vereador. E tive êxito na eleição, fui o vereador mais votado. E a vereança, ela me projetou muito para poder chegar ao poder executivo de minha cidade. Certo, então, voltando aí, você chegou aí, assumiu o cargo de vereador, como vereador mais votado. Que ano foi esse, Gilson? 2012. E em 2013 assumi a vereança. Certo, então em 2012, até antes do início da campanha, você estava trabalhando no Camarões. Camarões, aqui no Rio Grande do Norte, é a empresa referência, né? Então, Isso. Era uma escola de negócio também lá, né? E de empreendedorismo, está lidando com essa turma hoje. Acho que o Camarões é uma das marcas mais importantes aqui do estado e mais fortes, sim, né? Com certeza. Quando você fala em qualidade, prestação de serviço, é indiscutível entrega. Isso. E você estava, nesse meio tempo, traçando os objetivos políticos para atingir aquele futuro sonho que hoje você está nessa posição, que é o de prefeito, não é isso? Isso. Então, passei por toda essa trajetória, aí onde entra o empreendedorismo, né, que na prestação de serviço por Camarões, eu abri minha empresa, um CNPJ, que até hoje eu tenho esse CNPJ aberto, venho cumprindo suas obrigações todo mês. Não estou intensamente trabalhando porque a responsabilidade tanto da prefeitura como do consórcio me consome muito meu tempo. Eu ainda inventei de cursar Direito e estou fazendo outra pós-graduação e tem sido um grande desafio, mas a gente vai administrando o tempo e vai dando tudo certo. Então você tinha você prestava serviço para o Camarões. Uhum. E qual era o serviço? Eu não era funcionário do Gilson? Camarões, eu prestava serviço para eles. Eu fazia a parte de marketing, né? Um exemplo, o pessoal ia desenvolver um cardápio, precisava mudar cardápio, aí fazia a minha empresa era eu e o meu computador, mas eu terceirizava, contratava gráfica, contratava design, contratava montador, e eu administrava toda essa parte da comunicação visual do Camarões. Então você era o responsável pela comunicação visual do Camarões, desde diagramação de cardápio... Sim, a gente trabalhou muito, foi uma empresa que eu aprendi muito, tanto na Birô Croqui como no Camarões Potiguar, ainda consegui trabalhar 8 anos prestando serviço para eles. E como é que foi... Onde você desenvolveu essas habilidades, essas competências para ser o responsável por toda a parte visual do Camarões? Na Birô Croqui, a gente já trabalhava na parte de gerenciamento, eu já gerenciava uma equipe que trabalhava com isso, então isso me deu toda essa competência para continuar administrando isso, prestando serviço para o Camarões. Então você já estava com marketing, como é que esse marketing lhe ajudou nessa sua primeira campanha de vereador? Perfeito. Então, essa estratégia de marketing, a comunicação, saber fazer a entrega, demandar o que a população precisa ouvir, tudo isso é estratégia de marketing, né? Você vender a sua imagem de uma forma muito positiva, fazer essa entrega positiva para a população, que ganhasse a confiança da população, esse respaldo, né? Para me poder chegar a ser o vereador mais votado em Carnaúba dos Jantas. Não estava trabalhando para ser o mais votado, eu estava trabalhando para assumir uma cadeira na Câmara Municipal, já com o pensamento futuro de chegar à prefeitura, porque através da Câmara Municipal, do Legislativo, eu ia mostrar à população carnaubense que eu era capaz de estar gerenciando o município. Então, esse marketing, com certeza, ele fez um diferencial.
da parte de jingle, de um diferencial. Eu me lembro que lá na época, o sucesso das campanhas políticas eram as bandeiras que estampavam os rostos. Isso era uma novidade na indústria gráfica. E eu queria fazer aquelas bandeiras, cada bandeira custava R$ 88 na época, e eu queria fazer 20 bandeiras para amanhecer o dia com essas bandeiras em praça pública. E eu não tinha esse orçamento. Aí um amigo meu aqui de Natal disse: qual o diferencial que você quer fazer na sua campanha? E quando eu passei para ele, ele me deu essa ajuda, né? Fez essa doação para a campanha e nós fizemos esse diferencial, e foi algo que realmente marcou, porque quando a gente colocou bem cedinho, as pessoas estavam dormindo, quando as pessoas acordaram já com aquelas bandeiras na praça, que chamou a atenção, o pessoal passava, parava, olhava, mas, rapaz, que coisa bacana, diferencial. Então, são estratégias diferenciadas que nós fizemos e conseguimos, com certeza, atender o objetivo. E quando eu digo conseguimos... porque não era só eu, não era só a pessoa de Gilson Dantas que estava lá, a gente tinha primos, tinha amigos que estavam também envolvidos, a minha família que estava envolvidos na minha campanha a vereador em nossa cidade. Muito interessante. Então, sua campanha, desde a campanha para vereador, você juntou muitos recursos para se preparar para essa campanha nesse tempo de prestação de serviço, de trabalho, ou contou mais com a ajuda de amigos? Como é que foi essa campanha aí? Não, foi com a ajuda realmente de amigos que acreditavam no trabalho, no potencial, e foi aparecendo amigos e foram ajudando, e a gente conseguiu construir essa trajetória. Tanto que na vereança, também com a ajuda de amigos, pessoas que assumiam cargos públicos em outras cidades, né, no governo federal, governo do estado, também conseguiram me ajudar de alguma forma, para que eu pudesse levar uma confiança à população carnaubense através da vereança, através de ações que nós conseguimos fazer. Então, isso eu acredito que potencializou o meu nome para a candidatura ao executivo e também ganhei, né, a confiança da população carnaubense. Não, a gente acredita no trabalho de Gilson e ele é capaz de estar na prefeitura, tendo em vista o nosso trabalho na vereança. Certo. Então, essa pergunta eu queria fazer. Peço até desculpa se você for considerar uma pergunta de leigo, mas você já tinha até falado isso. Não, minha candidatura para ser vereador já era visando a cadeira de prefeito. E aí, você queria ser vereador para mostrar para a população que você era capaz e tinha as competências e habilidades necessárias para gerir a cidade. Então, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, que talvez quem esteja nos assistindo aqui não saiba, o que é que um vereador faz? E segundo, qual foi o seu diferencial? O que é que você, enquanto vereador, conseguiu fazer pela população de Carnaúba para o que marcou e que fizeram eles acreditarem que realmente você podia vir a ser um futuro prefeito? O vereador, ele tem 3 papéis fundamentais no município. De fato, o que está na lei, que é a forma representativa, representar uma população para defender seus interesses e que esses interesses eles cheguem ao executivo, né, à prefeitura municipal. A questão legislativa, criar leis, né, discutir esses orçamentos, está discutindo projetos de leis que vá ao encontro da demanda do município, e o papel do vereador é fundamental nessa discussão lá na Câmara, porque todo projeto de lei, tanto o executivo como a própria Câmara, pode criar esses projetos de lei, eles vão para a Câmara para que isso seja discutido lá, seja apreciado pelos vereadores e sejam apresentado para votação, e que isso retorne para o município para ser sancionado pelo prefeito. Então, tem a forma representativa, tem a legislativa, e também tem outra que é a partir realmente dessas discussões, de estar discutindo as problemáticas da população, de estar levando isso, de fazer a ponte da população na discussão com a Câmara, e que leve isso ao prefeito. Nessas discussões, elas também são muito importantes para que o vereador ele fortaleça seu trabalho e que seu trabalho realmente tenha rendimento. E acredito que a gente conseguiu fazer isso muito bem, né? E de uma forma muito, muito interativa, mostrando a população através de uma prestação de conta mensal, que isso, no caso, eu fazia, né? Como vereador, uma prestação de conta mensal, quais são os projetos que você estava entrando, quais eram as indicações para o Poder Executivo,
e qual era as ações que, enquanto vereador, estava fazendo e buscando para fazer a diferença na minha vereança. Sim, também muito importante, né, que no caso, juntando são legislativa, representativa e a fiscalizadora. Então, o papel do vereador é fiscalizar também as ações do poder executivo, que é muito importante também que a Câmara ela se faça presente e atuante nessa questão de fiscalizar os atos do poder executivo. Tá bom? E um ponto muito importante para a gente, mesmo quem não é tão ligado na política, é bom sempre saber e entender o que os servidores públicos, os políticos fazem, Sim, né? somos Porque servidores eles públicos. são servidores públicos que nos representam, né? Isso Você mesmo. teve quantos mandatos Não, como vereador? tive um mandato de vereador. Aí logo depois, Sim, aí pronto. Aí nessa toda a contextualização, nesse trabalho de representar, de fiscalizar, de atuar, de discutir, de levar ações para o executivo. E eu era vereador da oposição, mas eu tinha um diálogo construtivo. Eu não era de atacar, era de apresentar melhorias para o executivo, para que a população fosse beneficiada. Paralelo a isso, a gente conseguiu fazer ações na cidade, captação de recursos, e isso foi fortalecendo muito meu nome. E eu fui mostrando à população carnaubense que eu estava lá atuando como vereador da oposição, pensando na construção de uma cidade melhor para todos nós. Eu não estava lá para criticar, eu estava para construir, para ajudar o Poder Executivo a melhorar as suas demandas que eram apresentadas tanto pela Câmara Municipal, também pela população carnaubense, e fui ganhando a confiança da população. Então, um mandato já foi suficiente para que eu ganhasse essa confiança e eu saísse candidato através de um grupo, né, que aceitou meu nome. Há todo um contexto por trás disso para a gente chegar a ser candidato, a consequência, né? Para ser candidato tem toda uma contextualização, dizer, não, eu quero ser candidato a prefeito. Não dizia isso, eu sempre dizia, meu nome está à disposição do grupo, à disposição da oposição, para a gente apresentar o meu nome, outro nome que venha a somar, que seja melhor do que o meu, para a gente concorrer às eleições para poder ganhar e fazer um trabalho. E como é que é construído esse processo de você dispor seu nome e o grupo comprar a sua ideia, comprar a sua proposta, comprar suas intenções? Como foi esse processo? Você estava lá como vereador, já sabia, já tinha em mente ali que queria ser prefeito, mas como é que foi construído esse corpo em torno do seu nome? Arthur, eu acredito, né, que as coisas foram conduzidas através do trabalho e da confiança. Você mostrava o seu trabalho e as pessoas iam ganhando a sua confiança, e as pessoas que compõem o partido, o diretório, com certeza absorveram essa situação, né, que eu estava capaz de ser candidato a prefeito, a executivo, né, do município e enfrentar a gestão municipal. Então, é todo um processo, você passa por um processo de candidatura. É muito desgastante também, é uma grande missão, muita pressão. Eu acho que as pressões que um empreendedor no Brasil sofre, elas não são muito diferentes das pressões que um político realmente sofre, porque você tem que lidar com situações adversas de aceitação e de rejeição. Você tem um amigo seu que está lá no dia a dia, é seu amigo, mas por questões políticas, ele deixa, pelo posicionamento político dele, ele deixa de ser seu amigo. Tem famílias que deixam de se falar, e você tem que estar lá administrando todas essas situações. E eu sempre pautei meu trabalho pela união, não pela separação. E isso eu acho que foi um forte muito grande no nosso trabalho, no compromisso que a gente tinha para ganhar essa confiança daqueles que dirigiam o partido, para a gente poder apresentar meu nome como candidato a prefeito de Carnaúba dos Jantas. Eu gostei de um ponto que você tocou aí, que assim, você falou assim, como empreendedor, o político, ele precisa saber lidar com a rejeição, né? Sim, sim. E isso é um dos maiores desafios para os empreendedores, porque o empreendedor, ele tem que dar a cara a tapa. Sim. Ele tem que se expor, ele tem que se permitir ser vulnerável. E aqui, até entrevistando outras pessoas, sempre foi falado de que um dos limitantes para a pessoa empreender para ele empreender era uma pressão social, uma pressão da família, que ele estava com a estabilidade e ele ia largar a estabilidade dele para tentar arriscar. Eu acho que o político sofre até um pouco mais com isso da rejeição e de dar a cara a tapa, né? Até porque hoje
Tem muita coisa que acontece aí com a classe política que a população, em alguns sentidos, já não está mais com tanta paciência, Sim, né? sim. Como foi você se preparar para lidar com essa rejeição? Eu acho que é buscar sabedoria. Eu buscava muito a sabedoria, até na palavra de Deus a gente busca muito. E interessante que quando eu digo sabedoria, eu me lembro porque quando tudo começou eu pedia muita paciência e só vinham os problemas maiores. Eu acho que é o divino, é Deus testando a gente para dizer, não, você tem que pedir sabedoria, porque a sabedoria lhe conduz para você resolver as situações adversas, né? A resiliência também ela é muito importante. Porque todo dia é como se fosse um dia diferente. Você tem, não, vou acordar, vou para a prefeitura, vou atender a população, vou atender os secretários, vou resolver os problemas, vou nas secretarias. Mas nessa sua decisão de um trajeto, de um dia que você faz, você vai lidar com situações adversas. É uma pessoa que sofreu um acidente na sua cidade, que vai precisar de uma assistência, que é omissa, que você tem que buscar para poder essa pessoa ser bem assistida. Carnaúba, no contexto da minha cidade, você tem toda a sua confiança na prestação de serviço, por exemplo, em saúde. Mas quando sai de Carnaúba, você não tem o seu controle, você não tem domínio. Então, tem situações que fogem do seu controle que você tem que buscar e tentar, de alguma forma, conduzir para que a pessoa não seja prejudicada, nesse caso de saúde. Mas são situações que não dependem só de você, depende de um governo do estado, depende de um governo federal. Então, são situações adversas que no dia a dia vão aparecendo e que você tem que lidar. Então, é um grande desafio. O empreendedor, ele tem todo dia um dia novo. É matar um leão por dia, É matar né? um leão por dia. Então, a dica para lidar, resumindo, a dica para quem está nos assistindo aqui conseguir lidar com a crítica, qual seria? Pedir sabedoria a Deus e resiliência. Eu acho, e você não absorver. Você ter muita sabedoria para conduzir essas situações e você saber que você tem um limite. E que esse limite ele tem que ser obedecido, ele tem que ser cumprido, porque você não pode ir além do seu limite. Eu digo muito, Arthur, lá na minha equipe, na prefeitura, eu digo muito aos secretários, a gestão pública a gente só pode fazer o que a lei permite e o que o dinheiro dá. A gente não pode ultrapassar isso é planejamento. Então, se você ultrapassar, você vai comprometer algo e você pode comprometer a sua gestão. Então, é muito comprometimento. É a mesma coisa do empreendedor, são desafios que no dia a dia vão aparecendo. Eu gostei desse tempo que você falou que a gente na gestão pública só pode fazer o que o dinheiro dá. Porque do mesmo jeito que as pessoas, que quem está nos assistindo, que já nos acompanha aqui na pauta de planejamento financeiro, que cada um tem que planejar seu orçamento em casa, uma cidade, o prefeito tem que planejar o orçamento da cidade também, né? Se começar a gastar mais do que arrecada, dá ruim. Como é que você cuida desse orçamento? Você vai comprometer algo, né? Você pode comprometer o salário dos funcionários, você pode comprometer um serviço básico da população. Então, é isso que tem que ter muito planejamento. Então, esse planejamento, ele começa com a nossa proposta de governo. Lá na proposta de governo tem o que a gente almeja para esses próximos 4 anos e a gente vem trabalhando nesse planejamento que é transformado em uma PPA, né? Que é um plano plurianual que cada secretário tem de sua secretaria e isso demanda orçamento. Então, a gente tem uma previsão de receita. Nós já sabemos mais ou menos, em média, quanto é que a prefeitura vai receber. A gente lida aí com um orçamento em média de 20 milhões ano, então 1.600.000 por mês, né? A gente sabe quanto é a nossa folha de pagamento, quanto é fornecedor. Então, a gente tem toda essa previsão orçamentária e nós temos o orçamento real, então as decisões. E através de planejamento, esse planejamento começa pelo próprio secretário e demanda para a Secretaria de Finanças e Tesouraria com a minha decisão. Todo o sistema de compra, pronto, uma grande missão, uma grande responsabilidade que toma muito meu tempo. O pessoal faz, você é louco você ficar responsável por isso, mas eu gosto porque é a forma de controle que eu tenho. A prefeitura só compra e só paga com decisão minha. Então, eu tirei esse poder do secretário e trouxe para mim a responsabilidade. Todas as ordens de serviço, elas são assinadas pelo secretário, mas elas precisam da minha assinatura final para poder mandar para o fornecedor. Então, teve várias situações adversas que o secretário visualizou que precisaria comprar alguma coisa ou fazer alguma ação e quando chega para mim, eu digo, não, isso não é uma prioridade, vamos para ver o que é prioritário, entendeu? E essa arrecadação que você tinha citado o número de 20 milhões por ano, mas ela varia, né? Porque a prefeitura recebe uma parte
recursos do governo federal, né? Sim. E até de 2022, 2023 teve uma variação. Sim, sim. Quando acontecem essas mudanças, como é que você, aqui para quem está controlando o seu orçamento, eu quero entender agora como é que você faz para arrochar os custos e segurar a peteca? Pois é, Arthur, nós temos o que eu falei agora anterior, essa questão dessa previsão e do real muda muito. Na verdade, tem que ter muito jogo de cintura e muita sabedoria para conduzir isso. Por exemplo, esse mês agora, a primeira parcela teve em torno de queda de 32%. Dá um valor muito significativo. Então, você tem que tomar algumas decisões de corte. Graças a Deus, não precisou a gente chegar à parte de demissão. Demitir funcionários. Tem alguns prefeitos, colegas que tiveram que fazer isso com muita dó, né? Com compaixão da pessoa que está sendo demitida, mas são decisões administrativas. O que a gente tem feito é reduzido alguns gastos. Nesse período de São João, a população me criticou muito, mas eu absorvo essas críticas com muita sabedoria em relação a festas. Não, tem que ter festa, tem que fazer festa porque as cidades circunvizinhas estão fazendo festas e Carnaúba não vai fazer. Mas a gente tem que priorizar. Qual o mais importante? É ter uma festa, você vai investir uns 200 mil num final de semana, 2 dias de festas, ou mais, 300 mil. Ou o importante é você ter um médico 24 horas lá dando plantão para garantir a saúde do município, entendeu? Você tem que ir para questões de prioridade. Isso. Então, alencar as prioridades é mais importante. Por exemplo, tem situações de centavos, de reais que a gente... Não, Gilson, eu preciso fazer um evento, eu vou precisar contratar um som de 120 mil. Não, vamos fazer o evento com som emprestado de outra secretaria, entendeu? São decisões pequenas que a gente toma, como tomamos decisões grandes de economizar 30 mil, já tivemos que tomar essas decisões, que no final do mês faz a diferença para garantir o salário do funcionário em dia e para garantir também o salário do fornecedor, que é tão importante como o funcionário. São o combustível da administração pública, o servidor público, como também os fornecedores da administração pública. Então, é planejamento, Arthur. E prioridade, né? Prioridade. Então aí gostei que você disse, porque tanto um gestor público, na hora que ele vai gerenciar o orçamento do município, ele tem que entender quais são as suas prioridades, quais são os objetivos da cidade, o que é que a população deseja e o que eu falo até muitas vezes lá no escritório. Não existe limite para dinheiro. Se Carnaúba arrecadasse o dobro, você ia ter que encaixar esse orçamento no valor. Se fosse 40 milhões, ia ter que encaixar no orçamento no valor e ia ter muitas coisas que a cidade precisa para usar para esse todo o dinheiro. Então a gente nunca vai receber tudo o que quer. Então a gente tem que conviver com um orçamento, tem que conseguir lidar com o orçamento, seja o orçamento da cidade, seja o nosso orçamento pessoal, né? Às vezes o Gilson como prefeito podia pensar, mas se Carnaúba arrecadasse mais, pudesse fazer mais. Tá, mas nunca tem limite, não tem limite para dinheiro. Então quem está nos escutando aí, outra palavra importante, outro insight é prioridade. Você, quando for fazer seu orçamento em casa, seu orçamento pessoal, tem que elencar as prioridades baseado no que é mais importante para você. Mas então, Gilson, voltando um pouco, seu nome estava à disposição. E como foi o processo para a vitória desse primeiro mandato? Eu tenho certeza que tem gente que está nos assistindo aqui, às vezes é um jovem que está em um sítio aí no interior do estado e tem o desejo também de se tornar prefeito. E as campanhas, muita gente se fala, não, campanha é cara, não dá para você ser prefeito. Como foi esse seu processo de campanha até assumir a prefeitura? Então, meu nome é à disposição, né, do grupo, da cidade, da população, e vamos à parte de orçamento, né? E aí, como é que vamos fazer campanha, estrutura, som, palco? E eu me lembro que nós fizemos uma movimentação que era para ser uma palestra em um bairro lá de Carnaúba dos Jantas, no Seu Anísio, e a primeira movimentação no bairro do Seu Anísio, e eu imaginava que eu ia chegar lá no Seu Anísio, ia ter uma roda de conversa, algumas pessoas lá, poucas pessoas, numa roda de conversa, e eu estaria lá com a caixinha de som, mostrando... Sem estrutura nenhuma. Muita estrutura, sem né? muita Com estrutura, a caixinha de isso. som. Mostrando as minhas propostas, discutindo lá juntamente com o vice-prefeito, com os vereadores, o que é que a gente imaginava para aquela comunidade, para aquele bairro.
Sendo que a caixinha de som não deu certo, a gente conseguiu uma Kombi, sendo que o som da Kombi não era suficiente para chegar a atender todo o público que estava. Mas porque foi um público grande? Foi um público muito grande, a gente não esperava isso. E interessante também que, até falando nessa parte do empreendedorismo, os mototaxistas da minha cidade disseram: Gilson, é muito bom essas suas palestras nos bairros, porque as pessoas pegam os mototáxis para ir e você está movimentando a economia do município, né? Eu já também, na defesa também de ser um prefeito empreendedor, né? De estar discutindo também as ações empreendedoras para nossa cidade. E fizemos essa palestra, um som muito fraco, e tinha um empresário lá que se mobilizou, juntamente com outros empresários, fez: não, Gilson, a gente vai lhe dar um som melhor. No próximo começo vai ser um som melhor, não vai ser mais esse som de uma Kombi, vai ser melhor. E quando se falou no som melhor, precisaria de uma estrutura de palco, porque o som ia ser montado no palco, e as pessoas foram ajudando. Teve um comício que nós fizemos, uma mobilização que se tornou um comício, nós fizemos no Monte, que é outro bairro de Carnaúba do Jança, que quando terminou o comício, a gente era juntando dinheiro para pagar o som. Mas imagine toda uma burocracia que tem por trás disso, porque todo o dinheiro arrecadado ele tem que ser justificado, né? A gente tem que prestar conta disso, tinha que pegar a CPF do doador, e isso dava um trabalho muito grande às pessoas que eram responsáveis pela contabilidade da nossa campanha. Mas a gente foi conduzindo isso com muita sabedoria, as pessoas foram ajudando, a gente recebia doação pequena de R$10, de R$20, e graças a Deus deu muito certo. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha honesta, não agredimos, mostramos propostas. No palanque opositor haveria ataques, vocês vão votar num jovem, vocês têm que votar em pessoas experientes, e eu pegava isso e transformava em algo positivo para a gente. É na juventude que vocês têm que acreditar, na juventude que é capaz. Então foi muito positivo, mas esse desafio de conseguir recurso, da gente prestar conta desse recurso, foi um grande desafio, mas graças a Deus as coisas foram convergendo para que tudo desse certo. Não tinha como dar errado, não. Show de bola. E você me falou, então, que na campanha você já estava movimentando a economia de Carnaúba, no caso dos mototáxis e tal. E depois que foi prefeito, você como gestor público, quais foram as medidas que você tomou para fomentar a economia, para fomentar o comércio, para fomentar o empreendedorismo na região? Arthur, a gente discutimos, eu acredito que foi a primeira vez que Carnaúba dos Jantas discutiu um plano de governo para o desenvolvimento econômico do município, tendo em vista que Carnaúba já é uma cidade que tem uma atividade econômica muito ativa. Nós temos o polo cerâmico. Na época lá que eu fui candidato a prefeito a primeira vez, em 2016, nós tínhamos 23 cerâmicas, e aí em torno de 1.500 funcionários. Hoje nós temos 15 cerâmicas, em torno de 1.000 funcionários. Temos empregos diretos e indiretos. Eu falo muito do polo cerâmico, que é a maior concentração na geração de emprego de Carnaúba dos Jantas, mas nós temos a indústria de massas, nós temos 3 fábricas grandes no município, consolidadas, que geram emprego e renda, e temos algumas fábricas pequenas, e temos outras atividades em outros segmentos que também geram emprego em nossa cidade. Oficinas de costura, o município tem 3, que eu tenho conhecimento, 3. E temos fábrica de umas caixetas florais, que também geram um emprego muito grande, principalmente para o público feminino. E todo esse cenário industrial que eu estou falando aqui de Carnaúba gera o município uma atividade econômica muito ativa no comércio de Carnaúba. É um comércio grande, as pessoas movimentado, empregam pessoas. Então, Carnaúba tem uma atividade econômica muito ativa. Já fomos a 5ª cidade que mais cresceu economicamente no estado. Eu não sei qual o cenário hoje, mas já tivemos nesse ranking aí a 5ª cidade que mais se desenvolveu economicamente do estado do Rio Grande do Norte. Então, é uma grande missão você estar também gerenciando isso e fomentando isso no município. Então, através das parcerias, dialogando com o comércio, promovendo cursos através dessa parceria, Sebrae, Senac e esses órgãos do Sistema S que ajudam o desenvolvimento econômico de uma cidade. Então, a gente sempre foi buscando essas parcerias para trazer cursos, capacitar, fazer uma semana do empreendedor. Foi muito bacana. Eles fizeram a semana do empreendedor? Sim, fizemos. Conta mais como foi. Foi um evento grande, que foi a prefeitura em parceria com o Sebrae. Tivemos uma semana de cursos. Foi muito bacana, assim, movimentou a cidade. Conseguimos levar, eu acredito que mais de 100
empresários, de microempreendedor a empresários lá para um clube, para uma quadra, e foi muito bacana o sistema que o Sebrae adotou para fazer isso. O Sebrae é um grande parceiro de Carnaúba dos Dantas da nossa gestão. E, paralelo a isso, a gente foi dando visibilidade a outras atividades que poderiam ou não estar adormecidas, mas que precisaria ganhar uma visibilidade. Eu posso citar aqui um exemplo do crochê de Carnaúba dos Dantas. Na minha campanha, Arthur, eu percebia que na maioria das casas que eu entrava, a mulher, a dona de casa estava em casa, né, durante o dia, o homem trabalhando, nesse cenário econômico que eu falei, nessas indústrias, e a mulher em casa cuidando do comer, cuidando do filho, mas fazendo crochê. E eu percebi que isso era constante. Eu entrava numa casa, tinha uma pessoa todo esse cenário fazendo crochê. Isso me chamou a atenção. E eu passei numa rua que todas as mulheres dessa rua estavam fazendo crochê. É tanto que no final da tarde elas se reúnem para fazer crochê nessa rua. Isso me chamou a atenção, eu fiquei com aquilo guardado. Ganhando as eleições, tendo sucesso, levei essa discussão para o Sebrae, conseguimos viabilizar um trabalho. O Sebrae foi a Carnaúba dos Dantas, identificou que realmente o crochê era o artesanato de maior predominância em Carnaúba dos Dantas e começamos a fazer um trabalho muito bacana em parceria com o Sebrae para a gente dar visibilidade e que as crocheteiras de Carnaúba dos Dantas tivessem um espaço para comercializar seus produtos. Hoje elas têm espaço, elas estão fornecendo para o Camarões Potiguar, que é um grande parceiro. Eles têm a lojinha de artesanato lá e tem uma predominância do artesanato do crochê. Esse crochê está sendo produzido em Carnaúba dos Dantas. E nós conseguimos eliminar o atravessador, que é aquela pessoa que se beneficiava de uma porcentagem altíssima em cima das crocheteiras. Então, elas ficaram empoderadas. Na eliminação do atravessador, elas começaram a fornecer diretamente para o cliente, que o cliente, no caso do Camarões Potiguar, tem a lojinha, fornece para o Camarões, que o Camarões valoriza muito o trabalho delas e outras marcas também que valorizam. Então, a gente conseguiu... Eu estou citando esse exemplo do crochê... Mas esse exemplo é interessante, né? Você percebeu, você teve visão, enquanto estava circulando nas casas e via que as mulheres ficavam em casa fazendo crochê, mas muitas vezes elas não tinham ferramentas de gestão, de habilidade, de negócio, de empreender. Sim, sim. E aí você trouxe o Sebrae para junto, para auxiliá-las e desenvolver um ambiente favorável ao empreendedorismo, né? Isso é muito legal quando alguém faz isso. Sim, na parte Arthur, pública. e o que eu achei mais interessante é que através do Sebrae, das capacitações que foram feitas, elas conseguiram precificar, agregar valor a seu produto. E uma coisa também interessante que o Sebrae trabalhou através de Cris Ribeiro, que foi a design de produto que foi contratada pelo Sebrae e pela Prefeitura para desenvolver esse trabalho lá em Carnaúba. Ela conseguiu fazer um resgate emocional. Por que você... Ela perguntava à crocheteira, por que você faz crochê? E ela, eu faço crochê porque meu pai me ensinou. Os primeiros pontos eu aprendi com meu pai, com o dono da casa. Isso é incrível. Não, eu faço crochê porque minha mãe fazia para sobreviver e eu comecei a fazer também. É algo muito diferenciado. Então, a gente conseguiu fazer todo esse resgate do ser da pessoa e agregado colocar essa história, colocar esse peso emocional no valor do produto, isso, né? Que justamente. o artesanato é um produto feito à mão, Isso. né? O produto em que a pessoa, o artista, o artesão, ele dedica horas. Agora é muito importante ele saber valorizar o produto, né? Sim. Agregar valor. Como foi que você ajudou elas a agregarem valor ao produto e para que o cliente final percebesse esse valor agregado? Foi justamente através desse resgate que o Sebrae fez na pessoa de Cris Ribeiro, elas começaram a trabalhar o ser delas, agregando valor ao produto, e isso conseguiu ser repassado, porque elas começaram a trabalhar tipologias de produto. Tem um nomezinho técnico que chama no design não, nessa questão nessa criação de produtos. Mas elas conseguiram agregar isso e elas conseguiram fazer um produto diferenciado. Não, eu só faço varanda de rede, mas você pode fazer uma bolsa, você pode fazer um suplá que tem a sua identidade, que tem a identidade da cidade. Então, elas começaram a trabalhar a cactácea, que é o cactus, a gogóia, que são plantas típicas do sertão do Seridó. E elas começaram, com esse trabalho, com essa identidade, elas conseguiram transformar isso em produto, num suplá, numa roupa feminina, numa roupa masculina, e conseguir agregar essa identidade da cidade, a identidade delas nesse produto. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer... eu gosto de criar rosas, então vamos criar uma rosa que tenha sua identidade, que seja algo seu, que não seja copiado. Então, tudo isso o Sebrae conseguiu, através dessa metodologia, levar para o produto. Então, elas não vendem só
um suplá de crochê, elas vendem toda essa identidade que está agregada no produto. Então, isso é muito importante e elas conseguem passar isso quando você chega na lojinha, que você vê lá a identidade da loja. Então, é algo muito diferente que a gente conseguiu fazer. Tem que mostrar também essa regionalidade e a Sim, identidade sim. com a cidade, né? Sim, Além importante. do crochê, Carnaúba é conhecida também como a terra da música, né? Como é que Carnaúba conquistou essa fama e onde é que estão os empreendedores relacionados à música? Tem alguma movimentação relacionada a isso que você está fazendo, como foi feito no crochê? Através de dois grandes músicos carnaubenses que saíram de Carnaúba dos Dantas, mas conseguiram deixar a raiz da música em nossa cidade. Tonheca Dantas e Felinto Lúcio Dantas são dois compositores que foram maestros, que saíram de Carnaúba dos Dantas. Tonheca Dantas não faleceu em Carnaúba, mas Felinto Lúcio faleceu em Carnaúba e é sepultado em Carnaúba. É comemorado tanto o Festival Tonheca Dantas como o de Felinto Lúcio em nossa cidade. A Filarmônica, 11 de dezembro, na pessoa do maestro Márcio, vem conduzindo um trabalho importantíssimo, ensinando as crianças de nossa cidade. Tem uma parceria com a prefeitura, ensinando as crianças a música, a arte da música. Temos vários músicos em Carnaúba dos Dantas que começaram na Filarmônica, que já passou por outros maestros, França, que passaram por mestre França, né? Que passaram conduzindo, ensinando essas notas musicais. Tivemos recentemente o Festival Tonheca Dantas, eu acho que foi o 5º ou 6º festival, e a prefeitura vem sempre promovendo, vem fomentando sempre promovendo, patrocinando isso, lá, né? Com certeza. E isso é muito forte em Carnaúba dos Dantas, tanto que quando a gente assumiu a gestão, na preocupação de vender a imagem da cidade, a gente fez o nome Prefeitura, um exemplo, Prefeitura Municipal de Carnaúba, exemplo não, de fato, Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, terra da música, gente de fé, porque também nós temos o lado da Romaria também, que é no Monte do Galo, que é um santuário. O turismo religioso ajuda a economia de Carnaúba dos Dantas? Sim, com certeza. O que você fez também para fomentar o turismo religioso? Estamos fazendo ainda, né? O turismo religioso ele é algo cultural em Carnaúba dos Dantas. Há 95 anos atrás começou essa história em Carnaúba dos Dantas, tanto que esse ano nós estamos comemorando 95 anos de Romaria em Carnaúba dos Dantas, que é justamente lá no Monte do Galo, que é uma serra que o pessoal sobe para pagar suas promessas ou para conhecer, né? Depende tanto tem um romeiro como tem um turista, são duas contextualizações diferentes, mas a Prefeitura Municipal tem essa responsabilidade através da Secretaria de Turismo, na pessoa do secretário Cleito, de estar conduzindo ações de apoio, tanto em parceria com a igreja, como no dia a dia, para fortalecer essas ações que ofereça ao visitante uma melhor infraestrutura na visitação. Recentemente, o Ministério Público também se debruçou essa atenção deles em relação a isso, e porque o Monte do Galo era toda a responsabilidade da Igreja Católica. E o Ministério Público, nós assinamos um TAC, tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal, junto com a Igreja, de dividir as responsabilidades. Onde tem área comum, lá do santuário, a Prefeitura é responsável pela manutenção, limpeza. E, independente disso, a Prefeitura já tinha essa parceria, mas a gente precisava de uma legalidade para se fazer isso. E agora a Igreja está construindo o santuário, que é embaixo. Nós temos o Monte do Galo e temos embaixo, onde vai ser construída um santuário, está sendo, né, na verdade, com uma imagem da Santa Nossa Senhora das Vitórias, que é também nessa proposta, como Santa Cruz fez, de atrair também um grande número de romeiros que vem à cidade, tem um comércio, aquece a economia, sabe? Nós temos todo esse respaldo no viés do turismo e também no setor econômico para poder apoiar. Então, a prefeitura ela não pode ser omissa a essas situações. E quando tem picos de romaria, a prefeitura entra com... tem que dar assistência à saúde, ter pontos para atendimento à população que venha a precisar, segurança, banheiro, toda uma infraestrutura que a prefeitura tem que entrar para ajudar no fomento então, a essa romaria. Carnaúba, apesar de ser uma cidade pequena, né, com menos de 10 mil habitantes, a economia lá é ativa, da cerâmica, do turismo religioso. Sim, sim. E tem uma contextualização também, Arthur, do Geoparque Seridó, né, que são 6 municípios do Seridó, acredito que você já tenha ouvido falar.
Parelhas, Carnaúba, Acari, Currais Novos, Lagoa Nova e Cerro Corá, que fazem parte de um geoparque que foi certificado pela Unesco, né? Nós temos uma certificação aí internacional, e isso também tem trazido um grande número de turistas a Carnaúba dos Jantas, tendo em vista as pinturas rupestres, Castelo de Bival, Monte do Galo, Serra da Rajada, o povo seridoense, né, que somos um povo acolhedor. Então, tudo isso faz a diferença, e através do Geoparque Seridó a gente tem fortalecido muito as nossas ações de empreendedorismo voltada para o segmento turístico de nossa cidade. Muito interessante. Gilson, o empreendedor, normalmente, até muita gente vem aqui, é comum, você já deve ter escutado, do empreendedor ele reclamar das burocracias ou das dificuldades que o Estado cria e que termina atrapalhando o empreendedorismo, a abertura de uma empresa, todo esse processo. E eu vejo também que essa região aí do Geoparque Seridó, ela tá sendo muito procurada pelas empresas de energia eólica, né? Uma região, é um ponto que tem muitos ventos. E como é que está essa procura das empresas eólicas e interesse em terras em Carnaúba? E qual é o seu trabalho como gestor que você pode fazer para não afastar, mas para que Carnaúba seja uma cidade receptiva e com menos burocracia que as outras? Essa questão dos parques eólicos já está muito forte no Seridó, eles já estão instalados em algumas cidades do Seridó, e tem uma empresa que já tem o interesse de instalar em algumas cidades. Nesse contexto seria Carnaúba, Acari e Carnaúba, que sobe para Paraíba, pegaria essas duas cidades, mas o investimento de bilhões, e Carnaúba dos Jantas seria beneficiadas com em torno de 103 torres, né, aqueles aerogeradores. Então, toda essa burocracia realmente tem sido, acho, um grande entrave para esse desenvolvimento econômico e sustentável, né? E pensando também, Arthur, que tem que ter essa responsabilidade também ambiental, né? Não pode se fugir disso. Então, isso é uma grande burocracia que tem por trás de tudo isso para poder empreender, né? Você imagina um empreendedor pequeno, as barreiras que ele passa. Imagina um empreendimento grande, de bilhões, o quanto entrava, né? A minha missão é, na verdade, de ajudar nesse diálogo, porque são impostos e são burocracias estaduais e federais. Municipal não tem tanta. Sua missão, então, é ajudar o empresário localmente. Na questão do diálogo. Na questão do município, são entraves pequenos. É alguma declaração de terra, é alguma coisa que a gente faz isso através da tributação. São coisas mais simples, não complexas. Não precisa de tanto esforço, não precisa de uma equipe grande para que isso seja produzido e seja entregue ao empreendedor. Mas a gente vem sempre mantendo o diálogo, não só com a empresa que vai possivelmente instalar o parque eólico lá em Carnaúba dos Jantas, na região, mas também com os ceramistas. Eu tenho sempre preocupado em manter o diálogo e estar discutindo ações para que venha fortalecer a atividade, entre outras atividades. Eu digo os ceramistas porque é a maior concentração de empresas em Carnaúba dos Jantas na geração de emprego e renda. São quantas cerâmicas, Gilson? Hoje nós estamos com 15. Recentemente eu estive reunido com os ceramistas aqui. Recentemente não, semana passada eu estive reunido com os empresários ceramistas, né, da Cerâmica Vermelha, aqui do Rio Grande do Norte, na Fierne, para discutir, juntamente com o Sindicato da Cerâmica Vermelha, para discutir um imposto que o governo do estado está querendo instituir através de um decreto, projeto de lei, para que a cerâmica venha pagar, que é o consumo da água bruta. Então, é mais uma taxação que os empreendedores, a indústria, vai vir para pagar. Então, a nossa missão, na forma representativa também, que o prefeito também ele representa, a gente vem buscando manter esse diálogo e mostrar a importância de uma atividade econômica para o município na geração de emprego e renda, na sua responsabilidade social. Então, eu digo muito aos ceramistas, digo ao sindicato que eu estou sempre à disposição para estar dialogando e estar discutindo ações que tragam benefício, porque a classe empresarial, do pequeno ao grande, eles pagam tanto impostos, e se discute a criação de mais impostos, a gente tem que pensar na criação de mais emprego, não é de imposto não. Eu acho que... Verdade, aí eu gostei, viu, Gilson? Tem que pensar na criação de mais empregos e não de mais impostos. Arthur,
você não convive muito numa cidade pequena do interior, mas você imagine Carnaúba dos Dantas sem essas cerâmicas, sem as indústrias, sem o pequeno empreendedor ao grande estar gerando emprego. Essas pessoas estariam na porta da prefeitura pedindo uma cesta básica, pedindo pagamento de uma luz, de uma água. Então, é um cenário que, graças a Deus, Carnaúba tem muito favorável à população carnaubense e que acaba também absorvendo demandas de cidades circunvizinhas, pessoas das cidades circunvizinhas que vêm morar em Carnaúba dos Dantas para trabalhar na nossa cidade. Então, essa responsabilidade social que a gente tem que se debruçar e tem que dar atenção, é entender que o empresário, aquele que está no dia a dia, nessa quem cria riqueza, justamente, né? Nessa dificuldade que você fala, do pequeno empreendedor, da manicure. Eu gosto muito de citar a pessoa que vende galinha, porque ela vende galinha, ela cria a galinha, vende para o seu sustento. Então, do criador de galinha ao ceramista, que eu acho que é o empresário maior em Carnaúba dos Dantas, ele tem sua responsabilidade social, econômica no desenvolvimento de uma cidade. E são essas pessoas que a gente tem que dar atenção e tem que se debruçar para que a roda gire no dia a dia. Muito importante essa sua visão, por mais gestores públicos com essa visão. E agora me conta um pouco do consórcio de saúde. O que faz esse consórcio, como é a sua atuação nele e como isso fomenta tanto o comércio das empresas que trabalham no setor de saúde, tanto o fomento da circulação nisso, como melhora as saúdes desses municípios. São quantos municípios que estão envolvidos? Me fala um pouco sobre o consórcio. Arthur, eu assumi o consórcio na minha gestão anterior, foi um pouco tempo, foi 1 ano e 6 meses, e quando eu tive que sair porque eu ser candidato à reeleição, você não pode estar na presidência do consórcio, e quando eu assumi o consórcio em 2021, aí fui reeleito, em 2021 eu reassumi essa missão de estar gerindo o consórcio público de saúde do Seridó. Quando eu assumi, eram 16 municípios, hoje nós estamos com 20. Eu assumi com um orçamento de quase 1 milhão de investimento que as prefeituras fazem na compra de procedimentos de saúde e de consultas com especialidades. Nós fechamos o ano passado com quase 4 milhões. O que é que nós fizemos? E o consórcio ele teve um grande crescimento com essa decisão. Precisaria fomentar o empreendedorismo de saúde nas cidades. Por exemplo, Carnaúba dos Dantas, se tem uma clínica, que nessa clínica tem um dermatologista e tem um cardiologista. E eu estou mandando o paciente de Carnaúba dos Dantas para ser atendido por um cardiologista e um dermatologista, um exemplo em Currais Novos. Então, eu teria que procurar esse empreendedor lá que fornece esse serviço de saúde e mostrar que nós temos um consórcio, que essa clínica ela pode se credenciar nesse consórcio e eu deixaria meu paciente para a população, o paciente, para ele ser atendido em Carnaúba dos Dantas. Melhoraria o nível de serviço da população. Justamente. E atrairia mais pessoas para terem negócios na saúde lá. E a economia que o município também ia ter no desgaste de estar deslocando o paciente, né? Botar o paciente dentro do carro e ir para uma cidade circunvizinha. E nós conseguimos fazer esse trabalho nas cidades consorciadas, onde tem uma cidade que tinha um laboratório que prestava serviço de exames laboratoriais e mandava para outra cidade. Então, vamos credenciar essa clínica de laboratório lá no consórcio para que ele preste o serviço. E o diferencial também é que as prefeituras elas compram esse procedimento de saúde num preço um preço mais acessível. Por exemplo, uma consulta com especialidade, dermatologista, cardiologista, geralmente você faz em torno de 150 até R$300. Pelo consórcio, a gente abre uma chamada pública e o consórcio ele faz uma média de preço. Essa consulta sai R$82. Então, para a prefeitura também é muito interessante pelo valor acessível que a prefeitura vai pagar para esse serviço de saúde. Então, o consórcio, diferentemente de outros consórcios de saúde que tem no Brasil afora, a nossa prestação de serviço é através do fomento do setor empreendedor de saúde. Nós não temos uma estrutura que o médico vá para lá, que o paciente vá atender, que o médico vá e que o paciente vá ser atendido. A gente terceiriza o serviço na clínica. Você é médico, você tem sua clínica, você vai receber o paciente da prefeitura, através da prefeitura, na sua clínica. Então, a gente reduz custo com manutenção e o acesso, e com isso a prefeitura consegue... Fomentar os negócios justamente locais na área de saúde. Isso, né? Mesmo. E a prefeitura, ela não vai ter um custo de manutenção, porque nós temos... As prefeituras, elas compram o procedimento de saúde, seja
exame, com especialidade, e ela também passa uma taxa mensal de manutenção. Por exemplo, a taxa de Carnaúba é de R$800, que a gente repassa por mês por consórcio, para a gente ter um advogado, um contador, um secretário, estagiário e tudo mais. Para a gente manter o consórcio, tem também a taxa de administração que o município passa. Então, esse procedimento que as prefeituras compram, mais esses taxas de administração, eu estou no gerenciamento desse orçamento, que tem sido também uma grande missão, mas aqui eu agradeço a oportunidade que os prefeitos que fazem parte do consórcio me deram, mas essa missão eu gosto muito da parte de gestão de saúde, então para mim eu estou fazendo o que eu gosto. Gilson, no início desse bate-papo, você me comentou que desde o início eu tinha o sonho de ser prefeito de Carnaúba dos Dantas, quando estava nos ombros do seu pai, Sim. Num evento, num pronunciamento político, né? Como esse doutor Mário. E num comício. E agora você atingiu o seu sonho e está nesse cargo. Hoje você está na metade do segundo mandato, né? Então, eu tenho um ano e 5 meses pela frente aí. E quais são os seus próximos passos? Você já atingiu o seu sonho, mas quais são os seus planos? Vai voltar pro empreendedorismo? Quais são os seus planos para quando acabar o seu mandato? Eu gosto muito de desafio e tanto a vereança foi um grande desafio, a prefeitura tem sido um grande desafio, o consórcio saúde tem sido um grande desafio. Eu gosto muito dessa parte de gestão de saúde. Acredito que meu nome esteja também à disposição para, não sei, assumir algum cargo de gestão de saúde. Eu gosto muito do público, eu não queria me afastar da gestão pública, eu gosto muito de você estar servindo a população, mas paralelo a isso, eu lá no início também disse, eu sou empreendedor, né? Eu tenho um CNPJ que está ativo, pretendo empreender, não sei se seria no mesmo segmento, mas em outro segmento. Essa pergunta que você me faz, as pessoas estão fazendo ela no dia a dia. Então, acredito que, não sei, eu digo, vamos dar tempo ao tempo. Vai a pessoa, mas já tem que planejar isso. Eu falei, não, vamos deixar as coisas acontecer. Elas vão acontecer no tempo de Deus e vai dar certo, se Deus quiser. Eu tenho mais um... Queria que você tecesse um comentário aqui, mais uma vez, porque eu acho que você sabe, eu trabalho com investimentos, com assessoria de investimentos, com planejamento financeiro. E um dos pontos que eu toco sempre é que para você se planejar, para você ter independência financeira, inteligência financeira e enriquecer, não é sobre quanto você ganha, mas é sobre quanto sobra, quanto você ganha, menos quanto você gasta. E eu vejo até um perfil de algumas pessoas que, embora elas recebam uma renda relativamente alta, estejam nos sonhos, atingiram os sonhos dela, elas têm algumas dificuldades financeiras. Não estou dizendo de dificuldade financeira de estar endividado, mas elas têm uma dificuldade em controlar os seus gastos. E um desse exemplo é o funcionário público. Por exemplo, às vezes o cara passou a vida estudando para um concurso público de alto escalão e enquanto ele estava estudando, ele se privou de alguns momentos de lazer, se privou de fazer algumas coisas, já que não estava trabalhando, estava dedicado. E aí, quando ele passa e ele vai receber um salário bem mais alto, bem alto, ele aparentemente resolveu todos os problemas financeiros. Mas a partir do momento que a sociedade cobra mais desse concursado, muitas vezes esse salário é comprometido. E eu me lembro que você comentou isso uma vez e queria que você desse um exemplo e orientasse as pessoas em como se ajustar financeiramente. Um dia você comentou comigo que, Arthur, antes de eu ser prefeito, quando eu estava lá no Camarões, eu conseguia investir melhor, investir mais e sobrava mais dinheiro. E esse ponto é interessante, eu estou entrando já na sua intimidade, mas que as pessoas não dizem, é que o cargo do prefeito, embora tenha aumentado o salário, você teve uma renda maior do que estava no Camarões, mas aumenta muito uma cobrança social também, né? Você me comentou, não, quando eu não era prefeito, eu vinha aqui em Natal e almoçava em um self-service no peso tranquilo. Agora, como eu sou prefeito, que vou ter reuniões, vou ter conversas, as pessoas esperam do prefeito almoçar num Camarões, por exemplo, né? Como é que é difícil lidar e você tenta lidar hoje, depois desse bate-papo, com o aumento do salário, mas o aumento dessa pressão social de que agora que você tem um cargo público, que você é referência, você tem que se vestir melhor, andar em carros melhores e ir para restaurantes melhores. Qual é a dica que você dá para quem está aqui acompanhando? Porque você atingiu o seu sonho, o seu objetivo, que era ser prefeito.
mas mesmo assim não é ser prefeito não vai resolver todos os seus problemas, às vezes até traz mais, né? Arthur, acho que isso é muito assim, de você tentar obedecer coisas que são impostas pela sociedade, né? Essa questão de andar no carro melhor, se vestir melhor. Eu, graças a Deus, não tenho não tenho essa vaidade. Assim, às vezes você precisa de um carro melhor por questão de deslocamento, questão de segurança. Eu andava num carro popular e, numa situação, via a necessidade de estar num carro melhor. Não ando num carro chique, mas ando num carro que me traga um conforto de deslocamento, de segurança, caso alguma eventualidade. Essa questão de estar em restaurantes, enfim, eu acho que é mais da cobrança social. Né? Eu sou muito simples, eu gosto muito de comer feijão com cuscuz, né? Feijão com arroz. Eu adoro cuscuz, feijão com cuscuz e rapadura. Quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, não estou me aparecendo, realmente é a verdade. Não sou muito preso, não sou, na verdade, preso a essas situações, mas a gente gosta de comer bem, a gente gosta de dormir bem, de ter um bom descanso, de alimentação é muito importante, a gente sempre busca preço e qualidade, né? Isso é muito importante. Mas essa questão de dizer que quando eu não era prefeito o dinheiro dava e agora não ganho mais, na verdade, né? O cargo de prefeito, ele tem uma remuneração melhor, né? Quando você compara com o secretariado, com o vereador e o salário de prefeito de Carnaúba dos Dantas, eu não posso omitir, porque é uma informação pública, a 10 mil, quase 10 mil, tem um desconto, né? O prefeito recebe 7 mil e um pouquinho. Não é um grande salário, é um salário diferenciado do salário mínimo, mas também não é um grande salário que tem que ter planejamento, você tem que priorizar o que é importante na sua casa. Esses dias eu estava com meus irmãos e nós tivemos que tomar uma decisão para adquirir um imóvel, nós tivemos que tomar uma decisão de eliminar R$1.000. Nós vamos eliminar R$1.026, vamos eliminar esse dinheiro que a gente vai precisar comprar e isso vai fazer falta. Quer dizer, isso é planejamento. É prioridade. É prioridade. Né? Deixar de gastar esses R$1.000 com algo que não é mais tão importante para você, para gastar no Justamente, imóvel. É uma consultoria financeira que você dá essa consultoria muito bem dada, né, ao seu cliente, que faz a diferença num planejamento orçamentário. E essa questão que o dinheiro antes dava e hoje dá é porque eu não tinha essa responsabilidade também. Porque tem situações que, um exemplo, você vai para uma festa, chega uma pessoa e fala, prefeito, me dê uma bebidinha aí, me paga um churrasco, me paga isso. E você tá lá, você vai ajudar as pessoas, entendeu? São essas situações que acabam ali... compromissos de ser uma figura pública, né? Que acabam lhe comprometendo financeiramente. Uma pessoa, prefeito, eu vou jogar num campeonato, eu preciso de tanto, entendeu? E você vai comprometendo sua renda, porque é diferente. A pessoa, ela quer ser ajudada, ela não quer saber se o dinheiro é seu, se é da prefeitura, de onde é, entendeu? Elas esperam uma ajuda, tem demanda e elas esperam uma ajuda. Então, seria mais nesse sentido. Mas o planejamento, nessa conversa toda, nessa sua contextualização, o importante é o planejamento, é você não se endividar, é você saber onde você pode chegar, é você saber seu limite do cartão de crédito, é você saber seu limite, é você ter uma consciência que você todo mês tem os gastos que são essenciais. A administração pública tem os investimentos essenciais, saúde e educação. Na sua cidade você tem os seus gastos... Sua casa também, né? Seus gastos, alimentação, a conta de luz, a conta de energia, a conta de internet, você pode faltar pode faltar água, mas eu acho que hoje a internet talvez seja até uma prioridade a mais. Mas, enfim... Tudo isso gira em torno do planejamento, de uma consciência financeira que é muito importante. Você está, através desse programa, você está discutindo isso num viés diferente, num olhar diferente. Porque eu não imaginei que eu ia vir, você ia me convidar, lhe conhecendo seu trabalho. Eu não imaginava que você ia me convidar para mim vir aqui falar sobre a gestão pública e do falar da gestão pública... Levar o gancho para... Justamente. Para as finanças e para o empreendedorismo. Justamente, mesmo, a gente né? extrai finanças e empreendedorismo. Mas o que a gente precisa cada vez mais é dos gestores públicos debatendo empreendedorismo, né? Por isso o motivo desse convite aqui, que eu sei que você tem esse olhar para o empreendedorismo lá na sua cidade. Então, para finalizar, Gilson, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público aí que está nos assistindo e para o jovem, você falou muito em jovem, para o jovem que está em casa, que tem vontade de empreender, que às vezes está numa região, está no sítio, que não tem muita oportunidade, ou até aquele que tem o sonho de entrar na política, qual é a mensagem, o que é que você diz para ele fazer? Eu acho não. Isso é o motor. Tem que acreditar e tem que confiar. Não ter medo. É enfrentar e ter sabedoria para conduzir as dificuldades que elas vão começar a partir de sua decisão.
e também não baixar a cabeça para as críticas. Elas são constantes, elas vão estar. Quando você está numa posição de destaque, quando você começa a se destacar num cachorro-quente lá na sua rua, que é o melhor cachorro-quente da rua, você vai começar a receber críticas. Então é você ter sabedoria para conduzir tudo isso, é enfrentar, não baixar a cabeça. E eu gosto muito, eu estava até conversando com Letícia, que é a secretária da administração, que ela está aqui, o quanto o João, que é um amigo da gente, abriu um segmento aqui em Natal, e ele enfrentou, ele terminou a faculdade de gastronomia, ele enfrentou, ele na dificuldade dele abriu o seu segmento lá de bolo de confeitaria, e ele não teve medo, ele enfrentou, e o menino vai crescer, ele já está crescendo, ele vai crescer mais. Mas eu vejo em João muito do que eu via em mim lá atrás. É você enfrentar, é você não ir com negatividade, é você ir com positividade, que tudo vai dar certo, que o resto converge para que dê tudo certo. Então seria basicamente isso, nessas palavras, contextualizando essa sua pergunta. Excelente, Gilson. Muito obrigado por compartilhar essa experiência, e acho que todo mundo gostou bastante, foi muito enriquecedora. Estamos terminando por aqui, muito obrigado. Valeu, Arthur, obrigado.